ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasquez e hoje nós vamos falar sobre investimento de impacto, venture philanthropy e mais um monte de outros termos que estão aí em discussão nesse momento. Queria dar as boas-vindas ao nosso convidado, que é o Leonardo Letelier, ele que é CEO da Citaui. Leonardo, seja bem-vindo. Obrigado, e obrigado a você pelo convite, parabéns pelo podcast e obrigado aí a todo mundo que está nos ouvindo. Leonardo, vamos então começar explicando o que é a Citaui, né? Queria que você falasse um pouquinho, queria que você falasse também um pouquinho da origem desse nome, tá? E o que vocês fazem hoje. Legal. Então vou começar pelo nome, aí eu costuro a história, né? Em 2002, eu tinha acabado de me formar no MBA nos Estados Unidos, em Harvard, e eu fui subir o Kilimanjaro. Uma experiência muito, muito marcante. E o Kilimanjaro fica ali na região, no leste da África, na região de fronteira entre o Quênia e a Tanzânia, que é justamente onde se fala o Swahili. E eu coloquei na minha cabeça que quando eu criasse alguma empresa, alguma organização, eu ia colocar algum nome em Swahili. Então, mais ou menos 5 anos depois disso, foi quando nasceu a Citaui, eu já tinha voltado para o Brasil. Eu cumpri a minha promessa, coloquei o nome de Citaui, que significa florescer ou desenvolver, justamente em Swahili, porque a lógica era que a Citaui estava apoiando aí o desenvolvimento, o florescimento de uma nova mentalidade de impacto social, que tem um lado de negócio, tem uma intenção de impacto e um lado de negócios e de finanças. Então foi assim que surgiu o nome, foi assim que surgiu a organização. Claro que depois de um tempo, eu me dei conta que a gente só trabalhava no Brasil e talvez ter criado o nome em Tupi-Guarani fizesse mais sentido, mas aí já era tarde demais. E a Citaui nasceu então fazendo empréstimos para organizações sociais e negócios de impacto. Tá? Uhum. Então a gente capta, ainda faz isso, né? Então capta a doação e empresta para organizações que têm capacidade de pagamento, têm impacto social, mas que em grande medida estão desatendidas do setor financeiro tradicional, né? Ou não entendem e não têm acesso a crédito mesmo, ou têm acesso a crédito que é muito caro, especialmente considerando que são organizações que foram criadas para resolver um problema da sociedade ou ajudar uma determinada população. Então a gente começou fazendo isso e foi evoluindo ao longo do tempo, né? Então a gente começou fazendo os empréstimos, passou a evoluir tanto nos instrumentos financeiros, então empréstimo conversível, garantia, nas formas que a gente, digamos, cuida do dinheiro. Então essa área que faz empréstimo é o que a gente chama nossa área de investimento de impacto. Uhum. Mas a gente criou outras áreas também, uma área de contratos de impacto social, que é um contrato onde o governo, ao invés de pagar por atividade, paga por resultado, que tem uma série de consequências muito interessantes, mas é super complicado, vale um outro podcast sobre isso. E uma área de gestão de fundos filantrópicos, onde a gente atua como uma gestora de recursos, mas são recursos de doação, né? Okay. Então é uma lógica sempre de qualificar o capital filantrópico subsidiado na busca do impacto social, né? Então esse é o nosso programa de finanças sociais, né? O interessante é que a gente começou fazendo isso, especialmente os empréstimos, em 2007, que foi o ano, mas foi na verdade um pouquinho antes de ser criado o termo investimento de impacto. Então a gente aí nasceu junto com o campo como um todo, então especialmente no Brasil isso é bem pioneiro. Uhum. E outra coisa que interessante que aconteceu no meio do caminho, que além do nosso programa de finanças sociais, que eu acabei de escrever, a gente tem um programa de finanças sustentáveis, que na verdade é uma parceria com uma empresa de consultoria, fica tudo embaixo da marca Citaui, e eles doam 10% da receita para a organização sem fins lucrativos, né, como se fosse uma espécie de royalty. E o que eles fazem é absolutamente complementar ao que a gente faz. Eles qualificam aquele investimento de mercado, né? Eles ajudam os investidores, sejam bancos, seguradoras, fundos de pensão, assets, né, gestores de recursos, fundos de private equity,
a incorporar critérios sociais, ambientais e de governança nos seus processos de investimento. Então, adicionando lentes a uma lente puramente econômica, puramente financeira, e com isso fazendo convergir fazendo o mundo convergir dentro da nossa missão, que é mobilizar capital para impacto socioambiental positivo. Uhum, legal. Então, é uma explicação bem longa, porque a gente faz muita coisa mesmo. Sem dúvidas. Antes da gente falar um pouquinho sobre, um pouquinho mais, na verdade, sobre a Citaui, queria falar um pouquinho sobre o texto que você publicou recentemente no LinkedIn, que eu acho que calha muito na nossa discussão aqui de hoje, né? Você fez um texto falando sobre investimento de impacto versus blended financials versus venture philanthropy. Não é tudo a mesma coisa? Como você mesmo falou no título? Eu queria que você explicasse um pouquinho para o ouvinte o que é esse cenário, o que são esses termos, né? Então, resposta curta, não é tudo a mesma coisa, mas tem uma sobreposição significativa ou relevante do ponto de vista de ações que fazem com que às vezes as pessoas se confundam ou tenham espaço para dizer que faz uma coisa quando na verdade faz outra. Então, investimento de impacto é investir dinheiro com a intenção de impacto e retorno financeiro. Tá? Então, é uma estratégia de investimento. Venture Philanthropy é um pouco diferente, é uma estratégia de impacto. Venture Philanthropy nasceu com a ideia de você fazer filantropia com processos de venture capital, né? Onde você tem, eventualmente, planos mais arrojados, um apoio que ele é para a organização e ele não é um projeto que você está comprando, você não fala assim, eu quero que vá tudo para a ponta, que é a filantropia, digamos, mais básica, né? Você investe na organização e você apoia ela com outras ferramentas além do dinheiro. Se você compra a tese daquela organização e você ajuda ela com tudo que ela precisa, não só com aquilo que você pode dar. Tem mais algumas outras características, mas eu diria que esse é o grande divisor de águas. O que aconteceu é que, em alguns casos, especialmente depois do advento do investimento de impacto, o pessoal falou assim, poxa, além do capital de filantropia, talvez ele precise, eu posso usar capital de investimento também. Então, posso fazer venture philanthropy e o capital que eu dou para a organização é um capital eventualmente retornável, ou parte dele é retornável, né? Então, o venture philanthropy, ele pode incluir uma componente de investimento de impacto, mas ele não precisa, porque senão não chamava venture philanthropy, chamava venture impact investing, né? Então, nasceu no mundo da filantropia e a gente não pode esquecer isso. Já o investimento de impacto nasceu como investimento. E o Blended Finance, na minha visão, é uma ferramenta, né? É uma forma de você fazer transações financeiras. Vou tentar simplificar aqui. Às vezes você tem uma empresa que, digamos, operacionalmente, ela conseguiria tomar uma dívida se os juros for 10% ao ano. Mas todas as dívidas disponíveis para ela são a 15% ao ano. Então, essa transação não vai acontecer, né? Porque ela só consegue pagar 10 e o investidor exige 15. Agora, se você tiver um investidor que exige 15, um investidor que exige 2, por exemplo, porque ele está comprado, né, no impacto dessa organização, ou por qualquer outra razão, e eles entrarem na mesma proporção, na média, esse empréstimo ele vai sair a 15 mais 2, 17, dividido por 2, 8,5%. Poxa, 8,5% a empresa consegue pagar. A empresa, a organização, ONG, não importa, né? Ela consegue pagar 8,5%. Lembra que eu falei que ela conseguia pagar 10 operacionalmente? Então, 8,5% dá. Então, você consegue fazer uma transação acontecer porque você mistura capitais. Você faz um blend, um mix de capitais e aí você consegue fazer transações acontecer. Normalmente, isso acontece quando tem um capital ou filantrópico ou concessionário que está comprando alguma outra coisa além do retorno financeiro. Está comprando, tipicamente, o impacto social ou um alinhamento estratégico naquela transação, né? Então, você faz um blend disso. Então,
algumas transações podem ter um investidor de mercado e um investidor de impacto na mesma transação. E eles é uma transação de blended finance. Então, por isso que acontece essa confusão, porque, de fato, essas coisas podem coexistir em transações específicas, mas estão longe de ser a mesma coisa. Legal. Você falou um pouquinho sobre... Falou um pouquinho, não. Na verdade, a gente falou bastante já agora sobre iniciativas de impacto, então esse investimento todo. Então, eu queria voltar um pouquinho para o cenário da Citaui, tá? Hoje vocês são uma referência na mobilização de recursos, né? A gente pode dizer que hoje é o maior... no campo de vocês são os maiores em números de acordo no Brasil? A gente não usa maior porque, tipicamente, quando as pessoas pensam em maior, elas pensam em volume de dinheiro. Uhum. Então, o maior investidor é o investidor que investiu mais, não é o mais alto, por exemplo. Ok. Então, o que a gente usa, que é o nosso caso, a gente é um investidor mais ativo, investidor de impacto local mais ativo no Brasil, porque a gente tem o maior número de transações. Tá. Só que as nossas transações, elas são tipicamente pequenas comparado com outros atores, né? Então, a gente faz majoritariamente empréstimo entre 50 mil e 500 mil, pode fazer um pouco mais, porque já fez até 1 milhão. Eu diria que estamos aí, a nossa média mais recente deve estar em torno de 200 mil, e tem organizações que só investem a partir de 2 milhões, ou seja, com um investimento deles já investiu muito mais do que a gente em 5, né? Mas o fato da gente ter feito 5 tem um significado importante, especialmente no momento onde a gente está, do desenvolvimento do setor, onde você precisa criar expertise. Então, para isso você tem que ter experiências diversas. Então, quanto mais transações, mais aprendizado você vai ter. E o outro é que a gente, tipicamente, enfoca, né, a gente investe, empresta para organizações que estão fora do padrão, mesmo do padrão do investimento de impacto. Às vezes a gente empresta para ONG, ninguém quer saber de ONGs. A gente empresta porque a gente acha que elas são vitais para o tecido social, e se elas forem melhor financiadas vão ter mais impacto. A gente empresta para cooperativas e assim por diante. Então, a gente acaba fazendo muita coisa que outros não fazem, mesmo que sejam menores. Então, por exemplo, 50% dos nossos investimentos vão, ou empréstimos, né, no fundo, investimentos, vamos falar investimento genericamente, vão para organizações que têm mulheres na sua diretoria, ou como sócias ou como diretoras, né? 50% vai para ONGs e cooperativas, ou 50% para a empresa. Então, esses números são bem altos comparado aí com a média dos investidores de impacto, eu diria, global. Você falou aqui um pouquinho sobre ONGs, cooperativas, né, você até falou que as ONGs, o pessoal não quer saber. Então, queria que você falasse então um pouquinho quem que são esses clientes, né, da Citaui e claro, os que têm alguns negócios, que tipo de negócio que eles possuem aí? Você deu um dado interessante sobre os 50% terem mulheres na diretoria ou no comando, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esses clientes, então. Recentemente a gente fez uma rodada de empréstimo coletivo, até apoiada pelo Instituto Saving, que tinha 5 negócios, e eu acho que eles refletem bastante bem aí um mix de coisas que a gente tem. Eu vou comentar alguns deles. Então, um deles era uma cooperativa de mulheres do sertão da Bahia que fazia polpa de fruta com frutas regionais. Tá? Então, eles tinham uma demanda e precisavam aumentar a capacidade produtiva. Elas, na verdade, né? Então, isso foi uma coisa que a gente financiou. Mas a gente também financiou, na mesma rodada, um app na área de saúde. Aí era uma empresa, não era uma cooperativa, que ajudava na marcação de consulta e gestão de dados de clientes de saúde pública, né? Então, a gente gosta muito dessa teoria de saúde pública, fortalecer o SUS, a gente acha que é importante, é uma tese que a gente gosta aqui. Tá? Na mesma rodada também, tinha uma empresa que tinha um equipamento que fazia detecção de falhas em rede de tubulação de água, né? Então, você trabalha com eficiência hídrica, é uma questão mais de meio ambiente, né? Tem um pouco de tudo, né? Tem educação, tem saúde,
Tem o engraçado que quando no começo da Cital, eu falava assim, olha, nem todas as organizações são passíveis de empréstimo. E aí eu dava o exemplo, uma creche, por exemplo, uma creche que faz atendimento a baixo custo ou de graça mesmo para mães que moram em favela, e a creche está na favela. Dificilmente esses caras vão ter capacidade de repagar um recurso relevante. Qual foi a minha surpresa quando a gente chegou aqui para um caso para a gente aprovar de uma creche em favela e que claramente conseguia repagar, né? Mas aí qual que era o empréstimo? Eles faziam um evento de final de ano de captação de recursos que nos últimos anos captou 150, 180, 170, 200 mil, só que esse evento é no final do ano, em dezembro, e você tem um monte de gastos que vêm antes disso, tem que reservar o salão, o buffet, etc, etc, que são em julho e agosto. Então, eles precisam do dinheiro em julho, eles vão ter o dinheiro, vão ter mais até do que precisam gastar lá no final do ano. E aí, esse é um exemplo, eu diria, típico de um empréstimo que a gente pode fazer para ONGs, que é de capital de giro, né? Então, quando você tem visibilidade do recurso do outro lado, e você faz, eu brinco que o empréstimo é uma ponte de tempo e não uma ponte de dinheiro. Ele junta um momento onde você não tem dinheiro com outro momento onde você tem, mas esse momento tem que existir para você criar a ponte. Ele não junta um lugar que não tem dinheiro com outro com dinheiro que está em algum lugar, né? Então, isso aí para dar um exemplo de, às vezes, mesmo as coisas que a gente acha que não poderiam pegar um empréstimo, dependendo da circunstância, consegue. Acho que aí deu um bom panorama aí da diversidade dos clientes. Interessante. Você falou uma questão aqui bem importante, que é a questão do pagar, né? Eu achei que esse conceito de tempo é muito legal e não um conceito de dinheiro, né? Porque você une dois momentos, né? Hoje, como que você vê? Você vê que a inadimplência é um problema, não? Ou quais são os outros desafios hoje desse modelo de negócio que vocês têm? Porque basicamente vocês emprestam dinheiro e vocês contam que esse outro lado da ponte, né, vai chegar. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a parte dos desafios, como que você tem visto, até porque a gente está acredito eu, de uns anos para cá, a gente passa num momento delicado da economia brasileira. Eu não gosto de falar crise, porque eu brinco que o brasileiro ele sempre viveu numa crise, né? Mas a gente tem alguns momentos delicados de economia, de reformas, etc. Como que você vê, então, essa questão da inadimplência? É um problema, é um desafio ou existem outros desafios? Em tese, tudo é desafio e tudo pode ser abordado, né? Então, nossa inadimplência é baixa, em torno de 5%. A gente sempre tem um caso ou outro. Acho que a grande diferença é o que a gente faz com isso, né? Nossa primeira ação é como a gente ajuda a organização e não como é que eu cobro, né? Claro que se o cara desaparece, eu corro atrás e posso botar na justiça sem problema nenhum, executar a garantia que tiver. Então, a gente não se furta a isso. Mas a nossa prioridade é tentar resolver a situação para que a organização continue gerando impacto, né? O grande segredo da inadimplência, ou de uma baixa inadimplência, está na sua avaliação de crédito, né? Então, quando a gente aprova um crédito, é porque a gente tem bastante confiança de que o dinheiro está lá no futuro. Então, faz cenário de estresse, né? Então, tenta fazer um bom trabalho antes para não ter trabalho depois, tá? Mas tem outros desafios, né? Então, primeiro, quando eu comecei esse modelo, há 12 anos atrás, eu achava que a gente ia conseguir captar um volume de dinheiro tal que as contas da organização, então equipe, etc, ia se pagar só com os juros. Então, eu ia captar, acho que era 20 milhões, 30 milhões, ao longo do tempo, obviamente não no primeiro momento, e com isso ia conseguir ter uma carteira que basicamente pagasse a organização. Em tese, esse negócio anda para sempre. Então, um desafio que foi que a gente nunca captou nem perto disso. Tanto é que a razão pela qual a gente faz um monte de coisa que a gente faz é porque o modelo original não funcionou e teve que pivotar, né? Na verdade, foi adicionando produtos e serviços. Então,
você dar um empréstimo de 50 mil reais, no qual você cobra 1% de juros ao mês, dá 500 reais por mês, essa conta não se paga. A não ser que tenha muitos e muitos e muitos empréstimos disso, né? E aí vai ser um outro tipo de operação, meio que tudo automatizado, etc. Não é o modelo que a gente tem hoje. Então, as pessoas entenderem que a gente, como intermediário, também é uma organização que precisa ser apoiada com doações, é um dos desafios, né? O que eu posso te prometer é que a sua doação vai mais longe, ela vai reciclar mais vezes, né? Ou a gente vai usar essa doação, mesmo que use para pagar a parte da equipe. Hoje, mais ou menos 1/3 do nosso orçamento a gente precisa captar de doação, 2/3 a gente gera com taxas e coisas parecidas. Esse 1/3 tem um impacto super, super grande para quem escolheu fazer a doação para a Cital. Então, esse é um desafio, as pessoas entenderem que o intermediário ele também precisa ser financiado. Intermediário é uma palavra feia no Brasil, e as pessoas confundem intermediário ou intermediação, que é uma necessidade. Então, se não tem intermediário, o arroz não chega da fazenda no supermercado, né? Então, você quer um mundo sem intermediários, então vai ser difícil, né, as coisas estarem na gôndola do supermercado. Então, confundir isso com um intermediário que extrai mais valor da cadeia do que ele adiciona. É o cara que explora, no caso, nesse exemplo do arroz, o pequeno agricultor, né, assim por diante. Então, o problema não é a intermediação, o problema é você extrair um valor desproporcional. Então, mas acho que a gente ainda tem essa visão confusa. Então, esse é um desafio que ele fica maior ainda, porque como a gente está falando de investimento de impacto, tem o risco das pessoas entenderem que não precisam mais doar, que agora basta fazer investimento de impacto que vai resolver o mundo. Não vai. A gente precisa do investimento de impacto, a gente precisa da doação, a gente precisa do consumo consciente, a gente precisa votar direito, né? A gente precisa de todas essas coisas, porque os problemas são muito complexos. Então, tem um risco aí das pessoas usarem o investimento de impacto como desculpa para continuar não doando. Então, você cria uma sociedade que ela é meio torta, tem um braço mais longo que o outro, vamos dizer assim. E a gente precisa, como sociedade, crescer essa coisa de forma equilibrada para que seja saudável. Você falou sobre a questão de doar, fazer investimento. Recentemente, a Cital lançou uma plataforma de empréstimo coletivo, né? O que você pode contar para a gente dessa iniciativa? Como que ela está funcionando? Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre ela. Eu acho que a gente foge um pouquinho da, como que eu posso dizer, uma mesmice, né, que a gente tem nesse cenário. Então, a plataforma de empréstimo coletivo, que justamente teve na primeira rodada aqueles negócios que eu mencionei um pouco mais cedo e alguns outros, ela é uma tentativa de disponibilizar para o investidor comum, que nem eu e você, o investimento de impacto, né? Alternativas de investimento de impacto. Tradicionalmente, o investimento de impacto nasceu de um lugar de famílias não é nem de alta renda, é de alto patrimônio, né? Pessoas que têm uma flexibilidade financeira que permite tomar muito mais risco. E que é legal, é um bom lugar para começar, e o desafio foi sempre como é que a gente democratiza isso, como é que a gente joga isso para o varejão, né? Os bancos não estão fazendo isso ainda. Então, a plataforma é um experimento nessa direção. Então, a gente que estava acostumado a ser, durante muito tempo, o único investidor, o único credor, fez alguns testes convidando 2 ou 3 atores para testar. Agora a gente tem 160 pessoas físicas como co-investidores da Cital. Então, expandiu exponencialmente o que a gente tinha antes e tende a continuar crescendo, porque a gente vai fazer novas rodadas, tanto com apoio do SEBIN quanto com apoio de outras instituições. Agora vai ter uma nova rodada focada na Amazônia, aí no começo de 2020.
Então, essa é uma iniciativa que tende a crescer, ela tem uma série de desafios, não é uma coisa barata de fazer, né, porque você tem... o que eu brinco assim, antes, se alguém me doasse 100 mil reais, eu emprestasse 100 mil, eu tinha um custo tal definido, né, impacto tal também. Agora, em vez de eu emprestar os 100 mil para uma única organização, eu empresto 20 mil para cada uma, 20 mil para 5 organizações diferentes e convido outras pessoas para colocar os 80 mil que faltam. Então, com os mesmos 100 mil, eu emprestei 500 mil, tive muito mais impacto, né? Em compensação, tive 5 vezes mais custo também, porque agora eu tenho que fazer o que eu fazia antes, vezes 5. Então, a verdade é que esse piloto, ele não está em momento comercial, né? Não é assim, beleza, as pessoas entram, essa conta fecha e vai crescer indefinidamente. A gente ainda está no momento de experimentação, e a experimentação exige um capital, no nosso caso, um capital filantrópico, né? Que é o que o Sabin deu para constituir a plataforma como um todo e fazer a primeira rodada, que é assim, cara, a gente vai errar muito, tem muita coisa que é custo que a gente precisa ter e que não faz sentido jogar na transação, porque senão a transação não se paga. Então tem aí toda uma equação para resolver. Então eu diria que assim, qual é o futuro? Vai crescer, acho que vai ter muito mais impacto, vai ter muito mais gente entrando, e a gente vai, ao longo do tempo, achando a equação financeira para que ele seja mais sustentável. Mas eu não tenho certeza que esse negócio vai virar, ou que essa operação vai virar um negócio rentável, especialmente se a gente mantiver um foco forte no impacto. Se a gente abrir mão e falar assim, não, pode ser, vamos financiar qualquer coisa, aí dá para fazer, mas a Stawi não existe para isso. Você falou aqui sobre futuro, né? Então a gente está seguindo aqui para o finalzinho do podcast. Queria fazer aquela pergunta complicada, né? Como que você vê todos esses temas, principalmente, a gente falou lá no comecinho sobre investimento de impacto versus o Blended versus Venture. Como que você vê esse cenário aqui para os próximos 5 anos, se você fosse arriscar aqui um trabalho aqui de futurismo aqui? Bom, você deu sorte porque eu consultei minha bola de cristal hoje de manhã, então eu tenho essa resposta aqui na ponta da língua. Não, tô brincando. Olha, tudo isso ainda é muito crescente no Brasil, tá? Então, a aposta mais segura é que tudo isso vai crescer, né? Talvez a incerteza está no como, né? Eu acho que nem é tão relevante a incerteza do quanto, mas é do como, porque você tem pressões que competem nesse processo. Então você pode continuar fazendo um negócio super nicho, como é hoje, e vai ser menos do que se você entrar numa abordagem um pouquinho mais, digamos, menos foco no impacto e mais foco financeiro, só que aí tem o risco de ter onde é que está essa linha, né? Tem o risco de ter um social washing, um greenwashing aí. Uhum. Então acho que esses são os lugares para a gente que está no campo tentar cuidar para entender como é que esse setor está crescendo, que vai crescer, não tem muita dúvida não. Tá? Então esse tipo de coisa, quem a gente está integrando, como é que a gente integra as organizações, os empreendedores no desenvolvimento do ecossistema de forma a atender melhor eles, porque também outro risco que tem é virar um negócio, eu brinco que não é nem do eixo Rio-São Paulo, é do eixo São Paulo-São Paulo, eixo Faria Lima, Vila Madalena, né? Você faz uma coisa top-down, de fora para dentro e você, de certa forma, não só reflete os privilégios, mas você reforça eles. Então, como é que a gente usa esse crescimento esperado do setor para avançar em outras dimensões também? Ok, começa com famílias ricas, mas não precisa ficar por aí. Como é que eu integro outros critérios, outras considerações, outros atores nesse processo como um todo, né? E é uma coisa que a gente tem que ser muito diligente de fazer, porque não acontece sozinho, né? Sempre é mais fácil você continuar, digamos, o status quo do que mudar ele.
mas como são pessoas que, em tese, estamos todos aqui para mudar o status quo, eu acho que a gente pode fazer também uma mudança maior nessas outras dimensões, não só na dimensão de instrumento financeiro e negócio financiado. Legal. Leonardo, gostaria de agradecer aqui o bate-papo. Eu acho que você trouxe alguns conceitos bem interessantes, algumas visões bem legais. Como você falou, tem algumas coisas aqui que a gente chegou a falar, a gente não rabiscou nem a pontinha do iceberg, então tem alguns que podem virar alguns outros episódios do Inova aqui, mas queria agradecer então esse bate-papo. Obrigado e parabéns aí pelo podcast. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.